Lucas, capítulo 10. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois é digno o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, ter-se-iam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até ao céu, até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos,
disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem, e vós que vedes o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que ouvis, e não o ouviram. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso, e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, deixando aquele lugar, e vendo-o, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai, e faze da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas, capítulo 10. No capítulo 10, encontramos a missão dos 70, missão altamente importante no seu caráter para o desenvolvimento dos caminhos de Deus. Com efeito, e a vários respeitos, esse caráter é diferente daquele que nos aparece no princípio do capítulo 9.
porque a missão dos 70 é fundada sobre a glória de Jesus manifestada no dito capítulo. E isso necessariamente acentua a questão das relações do Salvador com os judeus, porque a sua glória vem depois, a seguir a sua rejeição pela nação e em resultado da sua posição humana. Não estando ainda cumprida essa rejeição, a glória de Jesus não fora revelada senão a 3 dos seus discípulos, e ele continuava a exercer o seu ministério no meio do povo. Todavia, na missão que ele confia aos 70, já se prevêem mudanças. Jesus insiste no que é espiritual e eterno, na posição que para os seus resultará da sua rejeição, no verdadeiro efeito do seu testemunho no mundo e no julgamento que ia executar-se sobre os judeus. Mas a seara era grande. O amor do Senhor, não resfriado pelo pecado do homem, discernia as suas necessidades através da oposição exterior. Simplesmente, havia poucos suficientemente maduros para receberem esse amor. Só o Senhor da seara podia mandar para ali verdadeiros obreiros. Jesus anuncia-lhes já que os envia como cordeiros para o meio de lobos. Notemos agora a extraordinária diferença entre essa advertência e a apresentação no reino ao povo de Deus. Os 70 deviam apoiar-se, como os 12 tiveram de fazer, nos cuidados e proteção do Messias, presente neste mundo, visto ele, com poder divino, operar nos corações dos homens. Eles deviam ir, como obreiros do Senhor, declarando francamente o seu objetivo. Não deviam ir de casa em casa, fatigando os seus hospedeiros, com quem não tem trabalho, mas ir como os verdadeiros obreiros do próprio Senhor, tendo direitos da sua parte. Inteiramente dedicados à sua obra, não deviam perder tempo com saudações particulares, porque o tempo urgia e o julgamento ia chegar em breve. Em Israel havia muito quem não fosse filho da paz, mas o remanescente se manifestaria pelo efeito que sobre ele produziria a missão dos discípulos, operando nos seus corações. Não seria ainda o julgamento, que separaria as massas populares desse remanescente. A paz havia de descer sobre os filhos da paz. Os 70 enviados exerceriam o poder alcançado por Jesus sobre Satanás e que podia assim conferir a outros, o que era bem mais do que um milagre. E eles deviam declarar, àqueles que visitavam, que o reino de Deus estava próximo deles, pois esse testemunho era muito importante. Enquanto o julgamento se não executava, era indispensável a fé para reconhecer o reino de Deus no testemunho que lhes era prestado. Se os enviados não fossem recebidos numa cidade, deviam denunciar essa cidade, assegurando aos seus habitantes que, recebido ou não, o reino de Deus se tinha aproximado deles. Que solene testemunho este agora! Pois aquilo que mais satisfazia a iniquidade do homem ia cumprir-se. Jesus ia ser rejeitado pelos seus. No dia do julgamento, a infame Sodoma encontrar-se-ia num estado mais suportável do que a cidade que agora rejeitasse o Salvador. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Isso caracteriza bem distintamente aquele testemunho dos 70. O Senhor indica pelos seus nomes, versos 13 a 16, as cidades onde ele tinha operado, ameaçando-as. Encontramos aqui, no verso 25,
e mais à frente, no verso 34 do capítulo 13, exemplos dessa ordem moral de Lucas, de que já falamos. Os testemunhos do Senhor estão perfeitamente no devido lugar e ajudam muito a compreender toda a passagem deste evangelho. Aliás, a sua posição aqui deita de igual modo grande luz sobre a sua própria disposição. Não se trata de uma ordem histórica. De modo nenhum isso faz questão aqui. A posição que Israel, que os discípulos, que todos tomavam pela rejeição do Cristo, que ia ter lugar, no assunto de que o Espírito Santo se ocupa aqui. A ele se referem essas passagens e mostram muito claramente a condição do povo que tinha sido visitado por Jesus. Mostram qual era o seu verdadeiro caráter, como Deus introduziu nos seus planos as coisas celestes por meio da queda de Israel, e mostram, enfim, como esta introdução das coisas celestes, da vida eterna e da salvação das almas se liga com a rejeição do Cristo pelo povo. Portanto, a lei não era, de fato, violada, mas somente substituída pela graça que, fora da lei, realizava o que não podia ser feito pela lei. É o que veremos na continuação do nosso estudo deste capítulo. E afirma aos discípulos que repeli-los na sua missão era rejeitá-lo a ele próprio, e ao mesmo tempo rejeitar aquele que o tinha enviado, ou seja, o Pai, o Deus de Israel. No seu regresso, os 70 anunciam ao Senhor a espécie de poder que os tinha acompanhado na sua missão, versos 17 e seguintes. Até os próprios demônios se submetiam à sua palavra. Jesus responde-lhes que, com efeito, esses sinais de poder tinham tornado bem presente ao seu espírito o pleno estabelecimento do reino de Deus. E Satanás completamente expulso do céu. Esses atos de poder, realizados por eles, eram simples exemplos isolados do poder de Deus. Porém, o Senhor acrescenta: não vos alegreis porque os espíritos se vos submeteram, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. O poder que se manifestava era verdadeiro, e o estabelecimento do reino que daí resultava estava seguro. Mas uma outra coisa se descobria agora. Começava a despontar a revelação de um povo celeste, de um povo que devia ter a sua parte com aquele a quem a incredulidade dos judeus e do mundo havia de reenviar para o céu. E dito muito indistintamente, revela a posição de cada um. O testemunho do reino dado em poder deixa Israel sem desculpa. E Jesus toma então uma outra posição, a posição celeste. Este era o verdadeiro motivo de alegria que, aliás, os discípulos ainda ignoravam. Mas a pessoa e o poder daquele que devia introduzi-los na glória celeste do reino, e os seus direitos a esse glorioso reino de Deus já lhes tinham sido reveladas pelo Pai. Cegar o orgulho do homem, segundo a lei, e dar eficácia à graça do Pai para com os mais pequenos, era o que convinha àquele que, pela humilhação de Jesus, cumpria os desígnios da sua graça soberana. E isso estava de harmonia com o coração daquele que tinha vindo para os cumprir. Além disso, todas as coisas eram dadas a Jesus, e o Filho era demasiado glorioso para só poder ser discernido pelo Pai. Pai que ninguém conhecia, a não ser pela revelação do Filho. Era, portanto, ao Filho que era preciso ir. A base da dificuldade da recepção de Jesus pelos homens era a sua glória. Era a glória daquele que somente era conhecido do Pai.
Pai cuja glória exigia o próprio Filho para se revelar. E essa glória estava em Jesus, aqui na terra. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Sim, Jesus podia dizer aos seus discípulos em particular que, tendo reconhecido nele o Messias e a sua glória, eles tinham visto o que muitos reis e profetas em vão tinham desejado ver. O Pai tinha-lhes sido anunciado, mas eles não tinham compreendido absolutamente nada. Nos pensamentos de Deus, conhecer o Pai era a porção deles, realizada mais tarde pela presença do Espírito Santo, o Espírito de adoção. Podemos notar aqui o poder do reino conferido aos discípulos e o regozijo destes, nesse momento, à vista das coisas de que os profetas tinham falado. Regozijo proveniente da presença do próprio Messias, trazendo consigo o poder do reino que derrubava o poder de Satanás. Vê-se ao mesmo tempo a rejeição do testemunho deles e o julgamento de Israel, no meio do qual esse testemunho tinha sido prestado. E, enfim, a advertência do Senhor, reconhecendo na obra deles todo o poder que estabelecerá o reino, para não se regozijarem no reino assim estabelecido na terra, mas sim na graça soberana de Deus, que nos seus eternos desígnios lhes tinha concedido um lugar e um nome nos céus, em relação com a rejeição deles na terra. A importância deste capítulo, sob este ponto de vista, é evidente. Lucas introduz-nos frequentemente na esfera melhor e invisível de um mundo celeste. A extensão da soberania de Jesus, em consequência dessa mudança do terrestre para o celeste, e a revelação dos desígnios de Deus, que as acompanham, são-nos dadas no verso 22, assim como a descoberta da relação da glória do Pai e do Filho. E, ao mesmo tempo, a graça concedida aos humildes, segundo o caráter e os direitos de Deus, o Pai. Em seguida, encontramos também ali o desenvolvimento da mudança que devia ter lugar ao caráter espiritual que decorria dessas diversas relações. O doutor da lei pergunta as condições em que poderá adquirir a vida eterna. A sua pergunta não se reporta nem ao reino, nem ao céu, mas a uma parte da revelação judaica que dizia respeito às relações do homem com Deus. A posse da vida era apresentada aos judeus pela lei. Pelos desenvolvimentos escriturísticos posteriores à lei, essa vida tinha sido reconhecida como sendo a vida eterna, à qual, pelo menos os fariseus, se ligaram tanto como a observação da lei. Uma vida que será parte dos glorificados no céu, assim como dos benditos na terra, durante o milênio. Vida que nós possuímos atualmente em vasos de barro, e que a lei, por citações tiradas dos livros proféticos, propunha como sendo o efeito da obediência: faz isso e viverás. Podemos notar que o Senhor nunca emprega as palavras vida eterna ao falar do resultado da obediência. O dom da graça de Deus é a vida eterna. Se eles tivessem sido obedientes, esta vida poderia ter sido sem fim. O doutor da lei pergunta, pois, o que era preciso fazer para viver assim? E a resposta era clara. A lei, com todos os seus preceitos, as suas cerimônias, com todas as condições de que dependia a bênção de Deus, segundo os princípios do seu governo terrestre, a lei, repito, que o povo tinha infringido, continha os dois grandes princípios da verdade a este respeito,
embora suas condições violadas acarretassem o julgamento anunciado pelos profetas. Julgamento que, de mais a mais, seria seguido pelo estabelecimento do reino em graça da parte de Deus. A lei expressava claramente as condições da vida eterna, se o homem devia gozar dela, segundo a justiça humana, justiça que ele cumpriria e na qual ele próprio viveria. Essas condições resumiam-se em poucas palavras: ama a Deus de todo o teu coração e ama o teu próximo como a ti mesmo. O doutor da lei, apresentando esse resumo, o Senhor aceita-o e repete as palavras do legislador: faz isso e viverás. Mas o homem não cumpriu as condições e tenha consciência disso. E quanto à sua obrigação de amar a Deus, Deus está longe, e o homem desembaraça-se desse problema airosamente. Prestará a Deus alguns serviços exteriores e disso se vangloriará. Mas o homem está lá, e bem presente. O seu egoísmo torna-o sensível ao cumprimento desse segundo preceito, cuja observação faria sua felicidade. Faria deste mundo uma espécie de paraíso. As violações repetem-se a cada instante, em circunstâncias cotidianas, onde esse egoísmo estiver em jogo. O meio ambiente do homem e as suas relações sociais dão a consciência dessas violações, mesmo quando a própria alma se não inquieta com elas, e é aqui que o coração do doutor da lei se trai. Quem é o meu próximo? Diz ele. A resposta do Senhor, versos 30 e seguintes, mostra a mudança moral e espiritual que tem lugar pela introdução da graça e pela manifestação dessa graça no homem ou na pessoa do próprio Salvador. Os nossos deveres de relação com os outros medem-se agora pelo que deve produzir em nós a natureza divina. E essa natureza é o amor. Sob a lei, o homem avaliava-se pela importância que podia atribuir a si próprio, o que é sempre o oposto do amor. A carne glorificava-se de uma proximidade de Deus, que não era real, porque não consistia numa participação da sua natureza. O sacerdote e o levita, vendo o pobre homem ferido e semi-morto, passam de largo. O samaritano, desprezado sob o ponto de vista da sua proximidade de Deus, não pergunta quem era o seu próximo. O amor existente no seu coração fazia-o próximo daquele que sofria. Isto é o que o próprio Deus fazia em Cristo. E assim, as distinções legais e carnais desapareciam diante do princípio do amor, que, agindo conforme o seu próprio impulso, encontrava boa ocasião de se exercer no meio das necessidades que se lhe apresentavam. Aqui termina esta parte dos discursos do Senhor. No verso 38, começa um novo assunto. A partir do verso 38 até o fim do verso 13 do capítulo 11, o Senhor expõe aos seus discípulos os dois grandes meios de bênção, a palavra e a oração. Em Maria é-nos apresentada a energia que liga ao Senhor para receber a sua palavra e que deixa tudo do lado, a fim de o escutar, porque a alma é saciada pelas comunicações de Deus em graça. Podemos notar que as circunstâncias estão em harmonia com a revolução moral e espiritual que tinha lugar nesse solene momento. A recepção da palavra toma o lugar das atenções devidas ao Messias e pedidas pela sua presença na terra. No estado em que o homem se encontrava, por rejeitar o Salvador, tinha necessidade da palavra. E Jesus, no seu perfeito amor, não quer senão ser escutado quando fala. Para o homem, para a glória de Deus, isto bastava.
O que Jesus deseja é que o homem esteja atento à palavra de Deus. Quanto a Jesus, ele prescindirá de tudo mais por causa disso. Mas Marta, embora ocupada em receber o Senhor, o que certamente era justo, mostra, entretanto, o papel que o eu desempenha nesse gênero de serviço, pois não quer ter, ela só, toda a responsabilidade a seu cargo. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.